vou me lembrar desse copo por muitos anos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 14. Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 14 é o texto que eu quero refletir com você essa noite. Amém? Visto que Deus escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Amém? Gente, esse texto, há um tempinho atrás, ele me chamou bastante atenção e ele foi tema das conferências onde eu tive o privilégio de pregar na segunda Igreja Batista do Saci. E foi bem impactante expor esse texto e ver as realidades que o Senhor traz a cada um de nós. E a primeira coisa que esse texto já chama a minha atenção e fala ao meu coração é de que Cristo é o vínculo perfeito. Ele é o elo perfeito das nossas vidas. Mas eu quero iniciar conversando com você essa noite, falando de algo que principalmente as mulheres gostam muito. E o que as mulheres gostam muito? Os maridos sabem. As mulheres gostam muito de roupas. Toda mulher, pelo menos até onde eu conheço, gosta muito de roupas. Homens também, na sua maioria, hoje em dia, gostam também demais, por isso são chamados até de metrosexuais, né? É a moda agora. E quando nós olhamos para tudo isso, nós sabemos que quando uma mulher entra numa loja, ela vai buscando em uma, em outra, a peça de roupa que ela gosta. Quando o marido que está fora da loja, está sentado normalmente em algum banquinho do shopping ou do centro da cidade ou qualquer lugar, fica observando para saber se ela sai, quando ela aparece ali já na porta, ele diz, ela achou, deu certo, ela comprou a roupa, ela diz, ô amor, até achei a peça, mas não tinha do meu tamanho. E sabe o que é que acontece com a gente? Um sentimento de tristeza e quase depressão profunda. A gente fica agoniado, vou ter que ir em mais uma loja. O pior é quando ela chega numa loja, ela acerta a roupa e a loja é daquelas assim, bem caras. E aí ela diz, amor, dá para passar no crédito? E aí você vai lá com todo amor e carinho, passa no crédito, e você fica ali clamando ao Senhor misericórdia para que você continue pagando suas contas em dia. Mas quando a gente encontra alguém todo vestido de branco, o que é que vem à nossa mente? Você já se perguntou? Alguns estão sorrindo, olhando para mim e dizendo, certamente, um médico. Leandro olhou para mim, eu sei que não era isso que ele iria dizer. Não que eu leia mentes. Eu, quando vejo alguém vestido de branco, eu lembro de um médico. Quando encontramos alguém vestido de vermelho, e calma aí, não é o que você está pensando, porque tem gente que já pensou de modo político, a cabeça já explodiu politicamente. Quando alguém está vestido de vermelho e com um capacete, uma bota e segurando uma mangueira, o que é que você lembra? Bombeiro, tá vendo? Você já ia ficar na parte do vermelho esquecendo as outras peças. Um bombeiro. O que é que você acabou de perceber aqui? É que as roupas, elas falam muito ao nosso respeito. Elas dizem muito sobre quem nós somos. E às vezes nós dizemos, à luz até do Evangelho, que a roupa não importa. Isso está errado, isso é um equívoco. Mas a roupa diz muito ao nosso respeito. A roupa acaba importando sim, as pessoas,
elas têm uma tendência, claro que errada, claro que equivocada, de nos julgar pelo exterior, por aquilo que nós aparentamos por fora. Deus conhece o nosso interior? Conhece, Ele é quem sonda, Ele é quem sabe as profundezas do nosso coração. Mas como nós nos vestimos, expressa muito ao nosso respeito. Tanto importa que Jesus contou uma parábola, onde todo mundo estava trajado com roupa de casamento. Mas quando o dono da festa encontrou um homem que não estava vestido adequadamente, foi o que aconteceu com ele. Ele foi retirado, ele foi, para não dizer outra coisa, bem mais pesada, ele foi expulso. Mas por quê? Porque ele tinha que ter a roupa certa para a ocasião certa. O que eu quero dizer essa noite aqui para você é que Paulo utiliza essa analogia da roupa para dizer como nós vivemos a nossa vida. Se nós somos discípulos de Jesus Cristo, que tipo de roupa a gente usa? Que tipo de roupa a gente coloca sobre cada um de nós? Só que para que você se ligue, Paulo não está falando desse tipo de roupa aqui que a gente está usando. Ele não está falando da calça jeans, ele não está falando de uma camisa social, ele não está falando de um vestido, ele não está falando de uma saia, ele não está falando do sapato, nem do tamanco, nem de absolutamente nada que você pensa, nem do colar. Ele está falando de roupas espirituais, ele está usando a analogia das nossas roupas do dia a dia. E por que temos roupas específicas? Porque todo cristão, todo homem, toda mulher cristã tem uma identidade. E por que é que Paulo bate tanto sobre isso? Se você observar o verso 5 do capítulo 3, você vai perceber que ele diz o seguinte: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Se você olhar e pular para os versos 8 e 9, você vai ver o seguinte: mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Verso 8 e 9. E aí ele traz um destaque no verso 10 para que a gente perceba. Revistam-se do quê? Da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Qual é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo para nós? É a ideia de se revestir de uma nova natureza, abandonar as velhas roupas, roupas que não combinam com a gente, e colocar novas roupas. É por isso que no verso 12 que nós lemos, ele destacou isso. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo diz que Deus escolheu, e ele destaca que são pessoas santas e amadas. Mas por que é importante a gente entender isso, saber disso? Porque frequentemente, quando nós vamos descrever alguém, ou nós falamos das qualidades dessa pessoa, ou nós falamos de coisas negativas acerca dessa pessoa. Nós temos essa mesma capacidade de falar bem, como também de falar mal. Quando você vai se encontrar com alguém que você não conhece, o que é que você faz? Você pede referência, você pergunta como é fulano, como ele é alto, é magro, é um pouquinho mais forte, fala muito, fala pouco, gosta disso, gosta daquilo.
você quer buscar ali um feedback para que você não possa chegar, como diz no interior, aéreo na conversa, perdido, sem saber minimamente o que aquela pessoa gosta ou não. Normalmente falamos das coisas também que fulano pode ou não ter. Só que aqui não tem nada a ver com aquilo que as pessoas têm ou conquistaram, mas tem a ver com o que Deus fez por elas, com o que o Senhor fez na vida delas. Povo escolhido por Deus. Escute essa verdade que eu vou dizer agora. Nós não somos escolhidos baseados naquilo que nós temos ou somos. Vou dizer novamente para você. Eu, toda essa igreja, todo o universo, aqueles que Deus separou para ser povo santo, amado, não são escolhidos naquilo que nós somos ou que nós temos. Não é por isso que Deus escolhe. Deus escolhe baseado numa palavra, num sentimento e algo prático que Ele tem, que é o amor. É nisso que Deus baseia a sua escolha. É nisso que Deus coloca o ato da sua escolha. Por isso que a Bíblia, e não eu, destaca que nós somos um povo escolhido, um povo separado e um povo amado por Ele. Deus ama a sua igreja, Deus ama o seu povo. E normalmente nós não descrevemos como coisas que os outros podem vir a fazer por nós. Nós descrevemos com coisas o que nós fazemos, o que nós exercitamos no dia a dia. É como se eu chegasse para você e desse um relatório de quem eu sou. Eu sou pastor, eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que aqui Paulo descreve cada um de nós como coisas que Deus fez por nós, não por coisas que nós fazemos ou alcançamos. E eu quero perguntar para você, diante dessa rápida reflexão, quem é você? Você olha para essas definições que a Bíblia diz que você é e você abraça cada uma delas? Você se sente um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente separado, separada para Deus? Você se sente amado, amada por Deus? Muitas vezes nós não nos sentimos amados pelo Senhor. Muitas vezes nós achamos que Deus não tem nenhum pingo de misericórdia ou de graça. Mas nós precisamos resgatar isso. Porque a nossa identidade é Jesus Cristo. E a identidade em Deus é baseada totalmente na graça. É no favor imerecido. É naquilo que nós nunca iríamos merecer. É nesse presente que nós recebemos e que muitas vezes nós deixamos de lado, esquecemos. E nos versos que nós lemos lá atrás, eles eram listas de pecados que destroem a vida. Mas uma lista de pecados que nós devemos abandonar. Mas há algumas coisas que nós precisamos aprender essa noite, que destacam o seguinte, e que destacam a virtude, a relação nossa com o Senhor e com aqueles que o Senhor nos colocou como irmãos e irmãs na igreja, dentro da comunidade do Evangelho. Uma primeira virtude que restaura a nossa relação com Deus e com o próximo é a virtude da compaixão. E nós lemos no verso 12 a seguinte expressão: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão. Essa é a palavra que Deus coloca, compaixão. E por que é que isso é tão importante, tão interessante da gente entender? Porque essa palavra compaixão, ela traduz muito bem
uma linguagem que a gente está acostumado e que acha que entendeu. É como se a gente estivesse falando de um sentimento que a gente domina muito bem. Eu tenho compaixão. Mas a Bíblia descreve compaixão como algo que vem lá do fundo da alma e transborda em prática, em gestos. E sabe quem praticou a compaixão em primeiro lugar? Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 9, verso 36, traz o seguinte relato para que a gente entenda. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Isso é Jesus. Ele observou e o coração, o interior dele manifestou uma compaixão, um sentimento tal, porque ele observou na vida delas confusão, desamparo e ninguém para guiá-las. Jesus manifestou isso. No outro trecho da Escritura, em Mateus 20, verso 30, 2 cegos estavam à beira do caminho. E quando souberam que Jesus vinha naquela direção, eles começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Eles clamaram, eles chamaram, eles disseram: venha, Senhor. E a expressão Senhor aqui é interessante, porque é a ideia de reconhecer ali alguém com autoridade. No verso 34, ainda do capítulo 20, o que é que Jesus faz? Jesus teve compaixão deles, tocou-lhes nos olhos, e no mesmo instante passaram a enxergar e o seguiram. Nisso daqui, Jesus está demonstrando compaixão. Ontem eu falava sobre seguir a Jesus, sobre caminhar com Ele. E caminhar com Cristo, ter compaixão pelo outro, implica na gente andar, na gente sair do nosso espaço comum. Por que é que eu estou falando dessa roupa da compaixão? Porque nós falamos tanto de compaixão, a gente diz tanto sobre os outros: me dê um dó no coração daquela pessoa, meu Deus, como eu estou com dó. Só que o sentimento de dó, ele não faz nada pelo outro. A Bíblia está falando de compaixão profunda, está falando de atitude. Jesus atendia a necessidade do próximo. Às vezes nós estamos aqui com ação social, clamando por uma cesta básica, e a gente diz: mas eu tenho tanto dó das pessoas que carecem com fome. Mas o indivíduo não traz um pacote de arroz. E o nosso sentimento está cada vez mais teórico, abstrato. O irmão está passando por um problema e a gente diz: eu tenho tanto dó. Está sofrendo tanto. Mas o que é que a gente faz por essa pessoa? Qual a nossa atitude? O próximo é todo aquele que está diante de nós. O próximo não é aquele que eu escolho, é aquele que Jesus coloca diante de mim. Por isso que o Evangelho diz que nós não podemos ser apáticos com o sofrimento alheio, e nem simplesmente expressarmos dó. E nós temos essa tendência de expressar e de dizer que temos dó pelas pessoas que sofrem. Ficamos até com o coração triste. Só que na mesma velocidade da tristeza que abate a gente, é o mesmo sentimento que ela se vai. Vou dar um exemplo para você. Quando você liga a sua televisão, principalmente num jornal de grande porte que todo mundo assiste, o jornal vai dar um destaque muito grande à tragédia. Morreram tantas pessoas. Os índios estão com fome, moradores de rua. Ok, é papel da mídia divulgar isso. Tem que mostrar mesmo aquilo que está tendo dificuldade na nossa nação.
Mas sabe o que é que acontece? Nos 5 minutos que é dado de destaque para a notícia ruim, logo em seguida diz, e depois dos comerciais, o show da rodada com os gols do Campeonato Paulista. Aí, quem está sentado no sofá não tem nenhum tempo de reflexão para perceber ou minimamente gerar algo de compaixão, porque a mídia é business of business, é dinheiro, é negócio. E muitas vezes nós somos assim. Nós nos esquecemos de nos revestir da roupa da compaixão. E a roupa da compaixão, ela me leva até o outro, a sentir a dor do outro, a ajudar o outro. E um dos princípios de igreja multiplicadora é compaixão. É acolher aquele que muitas vezes ninguém quer acolher. É ajudar o necessitado, é amparar aquele que sofre. Mas Jesus coloca para a gente que tipo de compaixão a gente manifesta. Qual é a sua compaixão aqui hoje? Essa semana você encontrou alguém que necessitava de amparo na área social? Qual foi a sua resposta? Alguém da própria igreja que necessitava de amparo espiritual? Qual foi a sua resposta? Como você se comporta diante disso? Um segundo ponto que esse texto traz é o da bondade. Por que é que ele fala de bondade? Paulo espera, por parte dos colossenses, a prática da mesma. E bondade não é, gente, só um bom comportamento. Bondade exige custo. Jesus explicou muito bem isso. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor, que a gente tem de ideia na nossa mente, no nosso coração, é aquele homem que é extremamente calmo, que é extremamente tranquilo, que você pode olhar para ele e vai estar sempre sorrindo para você, vai estar sempre tranquilo, nunca vai te dar um puxão de orelha, nunca vai ajustar ali as engrenagens da tua vida através do Evangelho. Nós classificamos o bom pastor como bonzinho, e até dizemos que Jesus foi assim. Só que Jesus, na maioria do tempo, ele agiu dentro da palavra, mas ele tinha os seus momentos de correção, e onde ele não brincava em serviço. E ser o bom pastor tem um custo, bondade custa caro. Isso nós aprendemos quando vemos o texto de Romanos, capítulo 5, verso 7, onde diz que dificilmente alguém morreria por um justo, mas talvez por um bom, talvez alguém viesse a morrer. Mas sabemos que mesmo sendo pecadores, quem morreu por nós? Jesus Cristo. E ele morrendo por nós, ele provou o seu amor. Paulo diz que um justo pode até ser respeitado, mas ele não é admirado. O único que é admirado é o bom. O justo é aquele que pede para uma viúva sair se ela não está pagando o aluguel. O bom é aquele olhando para a compaixão, para a circunstância da pessoa, se ela não é um mau caráter, se ela realmente necessita, e ele vai lá e diz: Deus, por obra e graça e misericórdia, disse aqui que eu vou pagar o teu aluguel, vou te ajudar, fica mais um mês. Tem diferença. O justo pode ser até respeitado, mas não admirado. A admiração vem, sabe quando? Quando a prática da bondade. A admiração, ela acontece quando isso está em nossa vida. Porque a bondade, ela envolve custo. Por isso que Jesus, utilizando Paulo, diz: coloquem a roupa da bondade. Revistam-se disso. Carreguem isso na sua vida.
E todos nós temos dificuldade de sermos bondosos. Sabe uma coisa que promove e demonstra como a gente tem dificuldade? É se alguém precisar de uma peça de roupa da gente, a gente às vezes não tem coragem de dar, sendo que o nosso guarda-roupa está ali lotado. Sabe o que é bondade? É quando a nossa carteira tem o dinheiro e a gente sabe que alguém que está pedindo para a gente, está necessitado, é honesto, e a gente dá. Bondade também exige que em algum momento você vai ser enganado por alguém, que vai usufruir da tua boa fé, que vai dizer, me ajuda aí. Você vai ajudar e depois vai ver que essa pessoa apenas te enganou. Mas ela, na realidade, é quem vai pagar pelo pecado, não você que fez o custo da sua vida ali de tirar algo e pagou caro. Não, você vai ser galardoado pelo Senhor. Mas como anda a nossa bondade diante de Deus? Você é um homem e uma mulher bondosa? Mesma pergunta hoje, você teve como fazer um ato, um gesto de bondade por alguém? Você chegou aqui essa noite, você viu uma situação, olha um gesto de bondade que acabou de acontecer. Eu peguei o púlpito, trouxe para cá, o copo quebrou. Talvez, se alguém tivesse num dia mau, não ia sair do seu lugar para vir aqui pegar o copo quebrado, recolher, enxugar o chão, porque essa pessoa pensou, o chão está molhado, vai ficar ruim, o pastor pode escorregar, pode acontecer um acidente, aí ele não volta mais do hospital e acabou. O pastor é tão assim, frágil, então pode ser que ele não volte. Gesto de bondade. Sabe outro gesto de bondade? Alguém lá, ali na porta do estacionamento, chegou, olhou e disse, só tem uma vaga para você. Pode botar o teu carro, eu quero colocar aqui para facilitar. Sabe um gesto de bondade? Estacionou lá fora, atrapalhou o trânsito. Alguém pegou a chave e disse, olha, eu vou colocar o teu carro no melhor lugar para que o trânsito flua bem. Sabe um gesto de bondade? É alguém da recepção que talvez nem te conhece, abriu a porta e disse, seja bem-vindo em nome de Jesus. É alguém que chegou e te levou até uma poltrona. É alguém que disse, essa noite eu quero orar por você. Gestos de bondade. É alguém que teve compaixão, teve bondade pela tua vida e já tem te abençoado sem mesmo te conhecer. A bondade, ela exige um preço caro de cada um de nós. Às vezes nós não queremos sequer dividir o hambúrguer que está na nossa mesa. Tem gente que é tão assim, diz, eu vou comer todo. E tem alguém ali necessitando. Me corta o coração quando alguém chega nessas lanchonetes pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa, porque eu sei que ali é alguém que, na maioria das vezes, não teve uma oportunidade de vida, tem uma família desestruturada, não conheceu do verdadeiro evangelho, e nós queremos de alguma forma abençoar, ajudar. Mas a Bíblia diz que nós podemos, e você hoje, pode praticar a bondade do Senhor na vida de alguém. Uma outra coisa que Jesus fala, utilizando Paulo, é sobre a humildade. E sabe por que essa roupa é importante da gente vestir? Porque essa é uma área onde o cristianismo é radicalmente diferente da ética da época. Sabe como é que os gregos pensavam? Os gregos daquele tempo, eles não citavam a humildade como virtude. Sabe o que eles pensavam sobre a humildade? É que era uma expressão de covardia. Há alguma semelhança com o nosso Nordeste? Com a geração dos nossos pais? Onde ser humilde era sinônimo de ser covarde? Assim como a perspectiva do choro. Por isso que os gregos falavam de coragem, de temperança, mas de humildade para eles, eles olhavam e pensavam e diziam, isso é se rebaixar. Não, isso não é virtude. Na cabeça deles não era virtude. Somente em Jesus que essa qualidade se tornou uma virtude.
em Jesus. E algo que nós devemos lembrar é que a humildade não tem a ver comigo mesmo, mas com o outro. Você já viu alguém dizendo assim: olha, eu sou humilde, eu sou tão humilde. Mas a Bíblia está dizendo que humildade não é com você, é com o outro. Você se autodenominar humilde é um direito seu, mas essa humildade é provada com o próximo. Paulo, quando fala aos Romanos, ele diz: cada um pense de si mesmo aquilo que convém. E na sequência ele diz: quem tem um dom serve assim, outro serve assado. Para que você entenda melhor. É como se ele dissesse: nós não nos bastamos, você não se basta. Se você tem qualidades, elas existem para ajudar alguém em uma área aos quais ela não tem. Você vai precisar de alguém em uma área da sua vida, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 10, 20, 30 anos. Ninguém é um ser que não precise do outro. Ah, eu não preciso do outro mais. Tchau. Você vai se dar muito mal. Quando você está doente, você implora para quem pegar um copo d'água? Uma gripe, uma febre. A esposa diz: ô amor, vai lá pegar um copinho d'água para sua princesa. É assim que elas dizem. Às vezes, né, eu não acho que tem mulher aqui desse jeito. Mas quando o homem está doente, que ele pede um copo d'água, só tem uma perna tua que está doente, porque tu não usa outra para ir. Eu tenho certeza que não tem nenhum tipo de mulher aqui essa noite. Ela vai dizer: ô meu amor, agora, ao invés de um, eu trago dois. Água. Vou trazer um copo com água com gás e outra sem gás, para você, especial. É assim. Amém, que assim seja. Isso quer dizer que você precisa. Dentro da nossa vida, tem coisas que a gente sabe fazer e o outro não sabe. Às vezes a mulher é uma melhor administradora das finanças do que o homem. E você precisa dela. Às vezes a mulher é mais calma, é mais tranquila, é mais sábia no trato com os filhos e você ainda não é, e ela vai te ajudar. Às vezes o homem tem um pulso mais firme para uma questão e você, mulher, vai precisar dele. Na igreja, da mesma forma. Nós precisamos uns dos outros, por isso a humildade. Eu preciso de quem está no trânsito, eu preciso de quem está na recepção, eu preciso das mulheres e homens de oração, eu preciso das pessoas que cantam, eu preciso das pessoas da comunicação, eu preciso de cada um que faz a sua pequenina parte. E eu tenho que ter a humildade para entender que quem veio aqui limpar a água, pegar o copo, é mais importante do que eu. Eu tenho que ter a humildade de saber que eu não sou autossuficiente. Queridos, hoje eu estou pregando aqui. Mas se Deus não me quiser mais aqui, eu não estarei e Ele vai levantar uma outra pessoa para pregar. Não se preocupe. Porque o que Deus requer de um pregador, de qualquer pessoa em qualquer área, é a humildade, e nós temos que trabalhar isso em nós, porque tem um negocinho chamado ego. Isso começa em mim, começa em cada um de nós, e vai crescendo, crescendo, de tal forma que a gente não quer enfrentar, porque a gente se acha importante. E, gente, só tem uma pessoa importante na igreja, Jesus Cristo, amém? Somente Ele. Somente Ele. É por isso que lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3, Paulo diz o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam o quê? Humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Você lê isso e diz: extraordinário. Extraordinário, lindo. Mas como isso é difícil?
Humildade é assim, é complicado, porque considerar pessoas que não temos honra, que nós não queremos nada com elas, é algo muito difícil. É algo muito complicado. Agora, se você acha que tem o direito de não considerar mais ninguém, de não ser humilde com o outro, lembre de Jesus agora. Imagine o Rei da Glória tratar o outro como sendo superior. E um exemplo na Bíblia que para mim marca isso poderosamente é quando ele lavou os pés dos discípulos. Foi ali que ele deu uma demonstração que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Eu não estou falando de Paulo, nem de Pedro, nem de João, eu estou falando de Jesus. Lavar o pé de alguém, se rebaixar na condição do que as pessoas hoje em dia pensam. Mas ele olhou e viu em Deus, Pai, a missão que ele tinha, de servir, de dar o exemplo de humildade, de abençoar o outro. E ele ensinou os seus discípulos nesse caminho. A essência desse servir é do Jesus que se esvaziou. E sabe o que é que Deus fala para a gente essa noite? É que nós temos que nos esvaziar do nosso eu. É abandonar o nosso orgulho, a soberba, tudo que nos prejudica na nossa humildade em Deus. E isso é necessário, pois a humildade é uma virtude que tem que ser buscada continuamente. Não existe uma busca, um beber da fonte da humildade em um momento e depois você achar que está tudo bem. Não existe, não é assim. É uma busca diária. Por quê? Porque nós lutamos contra o pecado. E o pecado está sempre batendo na nossa porta e dizendo: você não vai ser humilde não. Vai não. Já se olhou no espelho hoje? Você viu quem você é? Você viu quem é o outro e quem é você? É assim que o pecado quer que a gente enfrente. Mas sabe como é que Deus pede para que a gente olhe? É que a gente perceba através do espelho a nossa fraqueza, o nosso pecado, de onde Ele nos tirou, o quanto que a gente precisa ainda crescer, o quanto que a gente precisa amadurecer. E aí Deus vai nos quebrando por completo, para nos mostrar o que a gente precisa. E quando eu falo isso, não é porque eu sou a perfeição de humildade, pelo amor de Deus, longe disso. Mas é porque todas as vezes Deus tem que sacudir a gente, para que a gente perceba isso. Tem que mexer no nosso interior, para que a gente observe essas coisas. Como é que você tem caminhado em relação a isso? Como é que você enxerga a humildade como um ato de se rebaixar? Como é que você enxerga o lidar com o outro, em ser humilde com o outro? Será que você teria coragem de lavar os pés do seu inimigo? Da pessoa que você não conhece? Do desconhecido que você nunca viu? Gente, isso não é brincadeira. O Evangelho não é brincadeira. Por isso que Deus fala também de mansidão. A palavra mansidão no grego tem a ideia de como se fôssemos cavalos selvagens que precisam ser amansados pelo Senhor. Pessoas que precisam ser domesticadas à luz do Evangelho.
No casamento, nós achamos que casamos com a pessoa perfeita, que tudo será um encaixe perfeito, e não é. Temos que domesticar, ajustar os nossos sentimentos, as nossas palavras, os nossos desejos. É por isso que o encaixe ele vai se tornando perfeito em Jesus, porque ele vai encaixando cada peça. Casamento é fazer as coisas se encaixarem. E isso é controlar diariamente a nossa vida, para que seja uma convivência amorosa, uma vida em paz, e tudo venha a ser ajustado. E isso também é na nossa vida com Deus. E Jesus expressou mansidão, expressou amor, expressou graça. Provérbios diz que a palavra mansa, ela desvia o furor, mas a palavra que é dura, ela suscita ira. Como a gente falha nisso? Quantas vezes eu não usei palavras duríssimas e o próprio Senhor me repreendeu porque elas despertaram ira, não mansidão. Por isso que é necessário nós entendermos que servir ao outro inclui aprender a ser manso. A gente quer, no trato com os nossos filhos, que quem está tratando seja manso, seja humilde. Nas escolas, os diretores pedem para as professoras desta forma, mas às vezes nós só recebemos patadas, pancadas, palavras duras. Que Deus pede que a gente haja no servir ao outro desta forma. Será que nesse ano, e ontem eu falava que a gente já viveu 28 dias e com hoje 29 dias da nossa existência, nesse ano de 2023. Em algumas listas, a palavra mansidão estava lá. Senhor, eu quero ser manso na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na igreja. Mas será que ao longo desses 29 dias que irá se fechar agora na meia-noite, como você foi com os outros? Eu vou dizer para você, eu errei algumas vezes. Tem um bocado de X na minha lista de janeiro. Mas o Senhor diz o seguinte, que a cada dia que Ele nos concede, por maior falha que nós tenhamos na mansidão com o outro, Ele nos dá a oportunidade de praticarmos ela na relação com o próximo. Como você poderia consertar, restaurar a sua relação, em primeiro lugar, com Deus? Quantas vezes você não renegou Deus, deixou a sua convivência com Ele de lado, nunca mais orou, nunca mais falou, nunca mais leu a palavra? Isso é uma forma de demonstrar que não está nem aí com o Senhor. Quantas vezes você chegou na igreja e as pessoas foram bondosas com você e você as tratou de modo tão rude? E talvez aquela pessoa queria apenas te abraçar, queria apenas orar por você. Ah, pastor, mas eu tenho muitos problemas. Ninguém é obrigado a saber dos seus problemas. Mas se você estiver disposto a contar, transforme essa pessoa em uma amiga de oração. Haja com mansidão. Sabe por quê? Quando nós não agimos assim, a gente vai ferindo uns aos outros, e quem sofre é o corpo de Cristo, quem sofre somos nós mesmos. A paciência também é uma boa palavra para quem tem pavio curto. Quem tem pavio curto aqui, levanta sua mão essa noite. Quem tem pavio curto? É pouca gente demais, então aqui a igreja é tranquila, eu vou perguntar de novo. Tenho certeza que quem levantou ficou constrangido. Quem tem pavio curto aqui, levanta a mão. Vocês são corajosos, hein? Tenho certeza que os que não levantaram é para que ninguém fique com medo de conversar com você, né? Mas quem levantou, fica tranquilo, porque Deus sonda o teu coração e você foi sincero, viu?
Infelizmente, quem tem pavio curto, ele vai ter uma vida toda para ir tratando isso. Não é do dia para a noite que a pessoa vai ser totalmente paciente. Lá em casa, o pessoal acha que eu sou mais tranquilo, né? A Tainá, você que acha ela tranquila, é um pouquinho, tem às vezes um pouquinho de raiva. No casamento também é assim. Um é mais zangado. Na igreja você já olha, tem aquele irmão que tem uma cara que ele já te assusta. Ele diz, fulano quer conversar com você já fica com medo. Você já fica preocupado. Fulano, você diz, bom dia, ele diz, bom dia. Graça e paz, ele, paz. Deus te abençoe. Um abraço. Mas talvez não seja isso que demonstra que essa pessoa seja rude, antipática. Talvez é uma autodefesa dela. É um jeito de ser dela. Mas Paulo quer fazer com que a gente olhe para Cristo em todos os momentos. Porque quando ele era atacado, ele não revidava da mesma forma. E a gente revida, a gente bate. Porque a sociedade, a nossa carne, ela implica isso para que a gente faça. Ele respondia com o bem, não com o mal. E nós precisamos expressar essas virtudes, porque sem elas nós ficamos sem roupas. Nós ficamos nus, envergonhados, lembrando um casal que a Bíblia cita, Adão e Eva. Nus e envergonhados diante do Senhor. E ser exposto pelo Senhor diante dos homens é algo terrível. Porque quando nós somos expostos, nós somos, diante da palavra, colocados numa situação de que a nossa vida não glorifica a Cristo. Por isso que Colossenses 3,13, não eu, diz o seguinte, e aí escute bem, se você não gostar, aí é você e a Bíblia. Suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Esse é o desafio. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós fazei também. Não é uma questão da minha pessoa gostar, de você gostar, é o que a palavra diz. É aquilo que você tem que compreender. E às vezes nós queremos, muitas vezes, perdoar pelo WhatsApp. Dizer para o outro, olha, presta atenção, fulano está falando de perdão. Mas a verdadeira prática, ela se dá quando a gente enfrenta um ao outro, no dia a dia, para liberar a misericórdia. As redes sociais, elas não têm a possibilidade de nos dar a capacidade de liberar o perdão ao outro. Não é a carta que a gente vai escrever e mandar pelo correio que vai fazer isso. Mas, em primeiro lugar, o que é que o texto diz? Suportar, perdoar e, acima de tudo, fazer o que Cristo manda para cada um de nós. É por isso que em Colossenses, no verso 15 e 16 do capítulo 3, ele diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine o quê? Os vossos corações, e vocês sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É o que Deus está colocando, é o que Deus está falando. Paulo fala sempre um ao outro. Ninguém cresce sozinho, você precisa estar em contato com pessoas, você precisa de conexão, você só irá crescer em comunhão. Por isso, ele diz que nós devemos nos suportar. E a ideia aqui não é de apoio, mas de tolerância. E é até engraçado, mas Paulo diz que nós devemos aguentar, porque nós somos pecadores assim como o outro.
Temos que tolerar, temos que literalmente, a palavra é amar. Mas ele diz que acima de tudo nós devemos perdoar. E aí o que é que a gente diz para o outro? Eu te perdoo, mas eu não esqueço. E a Bíblia diz que isso não é perdão. É apenas uma invenção da sua cabeça. É apenas uma forma de você dormir relativamente bem à noite. Porque esse perdão tem que ser semelhante ao do Senhor para conosco. O padrão é alto, mas é o padrão de uma vida nova em Jesus. Você precisa agir, nós não estamos no culto para assistir ao culto. Nós não estamos em um teatro para que algo bonito aconteça e a gente dê uma nota para a apresentação. Mas para prestar culto, e prestar culto envolve compaixão, envolve bondade, envolve humildade, envolve paciência, envolve mansidão. Envolve que o perdão é algo ativo, não é passivo. É necessário ir atrás, liberar perdão, porque você está numa igreja, você não está na sala de estar da sua casa. Por isso que Paulo fecha falando de amor, que é o elo perfeito, a qual eu trouxe essa noite, Cristo, o vínculo da perfeição. Porque ele amarra e coloca tudo no seu devido lugar. Por isso que ele diz, acima de tudo, tenham o amor. Todas essas áreas têm que estar amarradas com amor, porque nós podemos ter todas elas e não ter amor. É por isso que Deus pergunta para você, quais as áreas da sua vida que você precisa mudar? Quais as áreas da sua vida que você precisa mudar? Muitas vezes ficamos abatidos, desanimados, frustrados, e isso acontece porque a gente lida com outro. E quem lida com gente está ali sujeito a ter todo tipo de situação. Só que Paulo diz que Jesus muda pessoas. Ele mudou você. Ele transformou você. E Ele busca todos os dias unificar você a Ele, que é o vínculo perfeito que Cristo é o vínculo perfeito da perfeição. É por isso que essa palavra vem de encontro a todos nós, para que nós tenhamos virtudes no Evangelho, não em nós mesmos. Ter essas coisas pode ser uma utopia, talvez, mas elas devem ser buscadas. Nós devemos viver isso. E só você essa noite sabe, conhece o seu coração, como você deseja servir a Deus, como você deseja encarar a Deus. Às vezes temos a visão de que só quem deve se santificar ou buscar essas virtudes é quem está em cima do altar. Nananina não, é todos aqueles que servem a Deus. É você que nos visita essa noite, que deve buscar isso em Deus, servindo a Ele. O que você precisa mudar, mude hoje. Se você está confortável em não exercitar nenhum desses pontos essa noite, algo de errado está acontecendo na sua vida. E você pode usar todas as desculpas que você quiser, mas isso não vai produzir frutos do Evangelho na sua vida. Por isso eu quero te convidar nesse momento a você curvar a sua cabeça, a você fechar os seus olhos, a falar com o Senhor agora. É tempo de você orar, é tempo de você clamar, de buscar ao Pai, de você dar testemunho. Deus está conversando com você, está falando com você. E Ele está nos desafiando essa noite
a sermos pessoas diferentes. Mas infelizmente, nós nos esquecemos de quem o Senhor, do Senhor que nos resgatou, do Deus que nos amou, e nós nos prendemos a coisas que não agradam a Ele. Pai, essa noite a Tua palavra falou ao nosso coração. Tantas áreas que nós precisamos mudar, tantas coisas que precisam ser corrigidas, e às vezes é tão difícil, é tão complicado, mas o Senhor é quem está falando com cada um de nós. Por isso que o Senhor nos manda termos compaixão, e eu desejo, Pai, ter mais compaixão pelo próximo. O Senhor deseja que eu tenha mais bondade, eu quero ser mais bondoso. O Senhor manda ser mais humilde, eu quero ser mais humilde. O Senhor manda eu ser mais paciente, eu quero ser isso, Pai. Mas o Senhor sabe todas as minhas falhas, todos os meus erros, em tudo aquilo que eu tenho falhado. E quão difícil é, Senhor, encontrar contigo e apresentar tantos erros. Mas a Tua palavra nos diz que em Ti nós podemos recomeçar, perdoar, corrigir, porque infelizmente a nossa natureza nos inclina para isso todos os dias. Libera perdão, Pai, sobre as mentes que estão com a consciência pesada. Traz paz aos corações que estão aflitos, ansiosos. Somente o Senhor pode curá-los, somente o Senhor pode abençoar. Se nessa noite tem pessoas aqui que nos visitam, que ainda